Olá, olá, você é assinante do ITT Play, eu sou Francisco José e chego agora com mais uma edição do seu ITT News, as notícias do Piauí nesta terça-feira, depois de um feriado do Dia do Comerciário em Teresina. Nós estamos de volta aqui com a programação ITT News e as notícias do dia para você que é assinante do canal ITT Play, da plataforma de canais da ITT Play, que pertence ao grupo ITTNet. É com muito prazer que a gente chega em mais uma edição com as notícias do dia nesta terça-feira em Teresina. E hoje, entre os principais assuntos, vamos destacar o decreto que autoriza o transporte intermunicipal para o segundo turno das eleições 2022. A PRF apreendeu droga, também arma e material para a fabricação de munições no Piauí. Além disso, alerta de chuva para algumas regiões do Nordeste, em especial em estados como Bahia, sul do Maranhão e também do Piauí. O INEP já divulgou também os locais de provas do Enem 2022 e vamos falar também sobre direitos e deveres dos eleitores. Estamos a apenas alguns dias do segundo turno das eleições 2022. A partir desta terça-feira, dia 25, nenhum eleitor poderá ser preso. Mas, além disso, tem outras determinações, são exigências do TSE para o período eleitoral em obediência ao calendário eleitoral, que é todos os anos colocado para que sejam obedecidas determinadas regras do período eleitoral. Essas e muitas outras informações agora no seu ITT News, que está no ar. Bom, você vê imagens da nossa Teresina, capital do Piauí. Vamos à previsão do tempo para hoje na capital piauiense. No momento, a temperatura é de 35 graus. A mínima registrada foi de 23, com máxima prevista de 37 graus, de acordo com o Clima Tempo. Previsão para hoje em Teresina, capital do Piauí. Vamos com a nossa primeira informação. Daqui a pouco a gente conversa ao vivo aqui no nosso ITT News com o Dr. Alisson Soares, que é membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral, mas enquanto ele ainda não se conecta com a gente, vamos trazer outras informações do dia para você que está conferindo a nossa programação. Eu começo exatamente falando sobre eleições porque é o assunto da semana. Iniciamos desde ontem uma semana decisiva em diversos estados brasileiros. Haverá segundo turno também para governador. Não é o caso do Piauí, onde a eleição para governador já foi decidida no primeiro turno. No entanto, os eleitores estão sendo mobilizados para o segundo turno para a presidência da República. Os dois candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, estão movimentando suas bases para o segundo turno no dia 30, próximo domingo, 30 de outubro, eleições 2022, segundo turno, votação para presidente, no caso do estado do Piauí, exclusivamente voto para presidente. Então, a tendência natural é de uma eleição mais rápida, de uma eleição que ande numa velocidade maior, porque o eleitor terá apenas uma opção a escolher no próximo domingo, no caso do Piauí. Mas, além disso, outras definições estão sendo adotadas. Uma delas em relação ao transporte do eleitor. Uma dúvida, inclusive, que havia em relação a essa questão. Uma decisão do STF determina que municípios, que as capitais possam disponibilizar o transporte coletivo, transporte gratuito para o eleitor. E, no caso do Piauí, um decreto do governo do estado, assinado pela governadora Regina Souza, estabelece exatamente esse direito, que o eleitor poderá se deslocar para a sua sessão eleitoral sem custear esse transporte até a sua sessão. O governo do Piauí já, inclusive, publicou esse decreto assinado pela governadora Regina Souza, regulamentando a gratuidade no transporte interestadual de eleitores, aliás, intermunicipal, explicando melhor, ou seja, entre os municípios do Piauí, para os eleitores que irão votar no segundo turno das eleições 2022. Eleição, no caso do Piauí, repito, apenas presidencial no próximo domingo, dia 30 de outubro. Esse documento, assinado pela governadora Regina Souza, do PT, está disponível na edição do dia 24 de outubro do Diário Oficial do Estado do Piauí. E, de acordo com esse decreto já
assinado, portanto, já com sua validade em atividade, ele garante a gratuidade e disse que valerá entre as 4 horas da manhã do sábado, que é dia 29 de outubro, até as 12 horas da segunda-feira, dia 31. Ainda segundo o decreto, a utilização dessa gratuidade do transporte fica condicionada à apresentação do título de eleitor ou do e-título, que é o aplicativo que você pode apresentar direto no celular, tá certo? Então fica condicionada a essa apresentação do título de eleitor ou do e-título ou qualquer comprovante de identidade e também o local de votação do usuário. Em se tratando da saída do município onde o eleitor tem domicílio eleitoral, a gratuidade, de acordo com esse documento assinado pela governadora Regina Souza, fica condicionada à apresentação do comprovante de votação e à prévia utilização da gratuidade para o trecho de ida. O decreto ainda estabelece que as concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte intermunicipal serão devidamente ressarcidas dos custos que tiverem em razão da gratuidade na forma e no cálculo a serem definidos pela Secretaria Estadual de Transportes do Piauí. Portanto, é uma determinação que vem lá de cima, da Justiça, do STF, o TSE também tem determinações a esse respeito. Os municípios irão adotar essa gratuidade por conta desse decreto que foi assinado no Piauí pela governadora Regina Souza, mas as empresas que fazem a prestação do serviço serão ressarcidas pelo Estado por conta desse direito que foi assegurado aos eleitores no segundo turno do pleito eleitoral de 2022. Vamos falar agora sobre polícia. A Polícia Rodoviária Federal, em uma ação no Piauí, efetivou a apreensão de drogas, também de arma artesanal e material para fabricação de munições. Polícia Rodoviária Federal, uma ação que você confere agora também nas imagens, apreendeu pelo menos 1,8 kg de maconha, uma arma de fogo artesanal e também material utilizado para a fabricação de munições. Isso durante uma ação de combate ao crime no município de Floriano, BR-230. Essa droga foi apreendida ontem pela manhã, ainda durante vistoria nas bagagens de passageiros de um ônibus que realizavam a viagem de São Paulo até a cidade de Inhuma, no estado do Piauí. Uma das bolsas exalava um forte odor, que é exatamente característico de entorpecente. Ao verificar em seu interior, foram encontrados 5 pacotes que somavam aproximadamente 1,8 kg de maconha. Isso aqui é um prejuízo calculado em pelo menos R$4.000. Dentro da mesma bolsa ainda foram encontrados, detalhe, tá? Dentro dessa bolsa da maconha foram encontrados uma arma de fabricação caseira e 3 recipientes contendo, respectivamente, 31 gramas de pólvora e 100 gramas de chumbo e espoletas, material utilizado para a fabricação de munições. Ocorrência de tráfico de drogas encaminhada, portanto, logo em seguida para a Polícia Civil do município de Floriano para os procedimentos que são cabíveis nesse tipo de situação. Intervalo comercial, ITT News volta em instantes com outras informações para você que assina, para você que confere a nossa programação, assinantes ou não assinantes também, já que a gente abre, a nossa programação através do aplicativo. O QR Code está aqui embaixo, tá? Na tela para você apontar o seu celular e acessar a sua loja de aplicativos. Usuários do Android e do iOS, ao apontarem a câmera do celular para o QR Code aqui embaixo, já são direcionados para baixar o nosso app e assistir a programação direto no celular. Sem qualquer impedimento, você pode assistir a programação do ITT Play durante as 24 horas do dia no seu celular. Agora, claro que a gente sempre indica o principal meio, o principal canal para você assistir a nossa programação, que é pela sua TV. Você pode, assinantes da ITT.net, podem ter acesso também à nossa programação através da plataforma ITT Play. Eu volto em instantes com outras informações.
Venha viver uma experiência única na pousada Barra del Mundo. A internet tá servindo pra nada. Tento estudar, não dá. Tento jogar, também não dá. Vou já ligar pra essa internet bem aqui e ver como é que eu faço pra contratar. ITT-Net, Juliana, bom dia. Em que posso ajudá-lo? Ofertas especiais ITT-Net. Assinando internet fibra 200 megas por R$ 89,90, você ganha mais 200 megas com instalação grátis e Wi-Fi Plus. Ligue agora mesmo para 31 31 8000. ITT-Net, a sua internet. Ofertas empresariais ITT-Net. Fornecemos fibra ótica LAN-to-LAN e link dedicado. Além disso, fazemos a interligação entre filiais da sua empresa, eventos e feiras, garantindo produtividade e eficiência para o seu negócio. Assine já 31 31 8000. Deixa eu te contar 4 curiosidades sobre a ITT Play. A ITT Play é uma TV por assinatura genuinamente piauiense, tem mais de 100 canais disponíveis para você, tem uma programação local super diversificada e tem um precinho que cabe no seu bolso. Quer saber mais? Acesse nossas redes sociais que tá aqui, viu? Em outubro, o Piauí completa 200 anos e há 27, o grupo ITT-Net vem construindo e levando internet de qualidade para escolas, hospitais, órgãos públicos e residências, além de presentear o Estado com a primeira TV por assinatura e telefonia móvel, que ajuda diariamente os piauienses a serem mais arretados e conectados do que nunca. Parabéns, Piauí, por nos deixar fazer parte da sua história. ITT News de volta, você está acompanhando a nossa programação direto de Teresina, capital do Piauí, é de onde estamos gerando essa programação, que é distribuída para Teresina, para a Grande Teresina, em sua região metropolitana, também para Parnaíba. E por falar no litoral do Piauí, vamos à previsão do tempo para a cidade de Parnaíba agora. Vamos aqui no telão, Pedro, com as informações do tempo para a cidade de Parnaíba, bela porta de entrada do nosso litoral. 35 graus, a mesma temperatura inclusive de Teresina, 35 no momento, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Os dados são do clima-tempo em Parnaíba nesse exato momento. Olha, por falar nessas questões de tempo, de temperatura, de condições climáticas, tem chuva prevista. Chuva em algumas regiões do Piauí, da Bahia e também do Maranhão. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, sobre as chuvas que estão previstas para os próximos dias no estado do Piauí, inclusive, né, no sul do Piauí e também na divisa do Piauí com o estado do Maranhão e com o Tocantins. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, mas antes eu volto a falar sobre eleições 2022. Uma série de definições estão sendo adotadas, existe um calendário eleitoral que é elaborado em todo o período de eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE,
esse calendário determina diversas regras que devem ser rigidamente obedecidas pelos partidos políticos, pelos os concorrentes, né, pelos candidatos que postulam em uma vaga, em uma das opções de cargos que nós temos para definição. Como eu falei, diversos estados, entre eles o Piauí, já decidiram seus governadores ainda no primeiro turno, seus deputados estaduais, federais e senadores. Agora é hora de voltar para presidente da República e o calendário eleitoral do TSE tem, portanto, várias regras a serem obedecidas. Uma delas diz que, a partir de hoje, dia 25, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, exceto em caso de flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Então, essa é uma regra rigidamente obedecida pela legislação eleitoral, pelos eleitores, consequentemente, e eu estou ao vivo com o doutor Alisson Soares, membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral, também vice-presidente da Comissão Eleitoral da OAB no estado do Piauí. Ele fala com a gente, é um especialista no assunto, portanto, explica melhor essas questões definidas pelo calendário eleitoral do TSE. O doutor Alisson, é um prazer conversar com o senhor. Estamos ao vivo para os assinantes do canal ITT Play em Teresina e Parnaíba. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, vamos então explicar o que diz exatamente a lei a esse respeito, a questão de eleitor que não pode ser preso a partir de hoje. Quais são as regras específicas para essa questão, doutor? Pois é, nós tivemos um primeiro momento, que foi o dia 15, em que os candidatos, no caso presidenciáveis, não poderiam ser presos desde o dia 15 até pós-eleição, até 48 horas após eleições. E agora, na data de hoje, dia 25, o eleitor, segundo as regras do processo eleitoral, do Código Eleitoral, qualquer eleitor ele não poderá ser preso da data de hoje até 48 horas, praticamente 2 dias, após o dia 30 de outubro, que será o dia das eleições. E essa regra ela tem as exceções, obviamente. No caso do eleitor, se ele estiver cometendo um crime e que se ele seja flagrado, né, ou seja, tem que ser um flagrante, ele poderá ser preso, essa é uma exceção. E para os crimes que tem, por exemplo, uma condenação transitada em julgado, uma condenação já em que seja crimes inafiançáveis. Então, só há previsão nesses 2 casos. E mais um caso, por exemplo, se é alguém que queira impedir um salvo-conduto. Então, também é possível fazer, que na verdade se torna um flagrante. Então, são esses 3 momentos que nós temos, essas 3 exceções, e que essa prerrogativa nesse período do eleitor é justamente para possibilitar que o eleitor, ainda que aquele tenha uma decretação de uma prisão temporária, ainda aquele eleitor que tenha uma decretação de uma prisão preventiva, este eleitor poderá, durante esse período, transitar livremente e poderá votar. E isso para quê? Para resguardar, além da prerrogativa do eleitor, resguardar que autoridades, que o Estado, através de seus agentes públicos, eles não possam cometer qualquer abuso de poder político, utilizando-se do Estado. A gente sabe que acontece dentro das instituições públicas, principalmente do poder do Estado, existem partidários, isso é normal, e que por vezes eles podem tender a atuar de um lado ou de outro. E essa prerrogativa é justamente para inibir qualquer atuação do Estado contra o eleitor, para que a gente tenha a maximização do sufrágio eleitoral a todos os eleitores. Doutor Alisson, nós tivemos um caso emblemático nas últimas horas, que foi exatamente a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Se aquela determinação que partiu lá do ministro Alexandre de Moraes, do TSE, presidente da Corte Eleitoral do país,
se acontecesse hoje, ele não se enquadraria, ele não poderia ser preso. Gostaria que o senhor explicasse esse caso, porque foi um que chamou bastante a atenção, né? A prisão, uma tentativa de prisão no primeiro momento que não se efetivou, porque houve ali troca de tiros, houve uma confusão entre o ex-deputado Roberto Jefferson e os policiais federais que foram dar cumprimento a essa prisão, mas depois de negociações, de conversas, acabou ela se concretizando. Mas se fosse hoje, a prisão de Roberto Jefferson não seria possível? Veja só, há um entendimento do STF, do próprio TSE, em que esses crimes virtuais, eles são de uma tipificação delitiva de continuidade. Então, o que poderia ocorrer de que, se fosse hoje, no momento em que o Roberto Jefferson estivesse falando, tá, estivesse proferindo ao vivo, naquele momento, ele poderia ser sim preso se houvesse lá o flagrante. Ou seja, há uma continuidade delitiva se ele estivesse ao vivo falando e continuando a falar e houvesse uma determinação judicial. Olha, vai lá, faz esse flagrante e prende ele. Agora, se ele tivesse parado, fez a live e saiu do flagrante, né? O flagrante não quer dizer que você que seja na mesma hora, mas que se a partir das diligências policiais é possível se fazer o flagrante. Então veja só, Roberto Jefferson está fazendo uma live, é determinado, olha, faça o flagrante com Roberto Jefferson. Ainda que ele parasse, mas como as diligências iniciaram, ali se concretiza, se aperfeiçoa o flagrante. Então, dependendo do caso, era possível ainda assim o Roberto Jefferson ter sido preso, caso fosse pego dentro do flagrante. Doutor Alisson, e no geral, quais são as outras situações, enfim, em que situações o eleitor deve se ficar atento neste período? Estamos aí a poucos dias da eleição, já estamos na terça-feira, a eleição de segundo turno acontece no domingo. Que outras observações, principalmente o eleitor, deve ficar atento para não incorrer num crime, numa situação que possa prejudicá-lo diante desse pleito eleitoral que se aproxima? Veja só, apesar de ser uma eleição, o segundo turno, aqui, por exemplo, no Piauí, em alguns estados vai ter eleição para governador, mas no Piauí vai ser só para presidente da República. Então, os ânimos, a disputa na rua, ela é um pouco menor, porque nós não temos mais deputados estaduais, federais, governadores concorrendo. Mas, ainda assim, é possível a gente ver movimentações e alguns abusos, né? Possíveis abusos que podem cometer. E esse abuso é destinado ao eleitor, ou seja, a captação de sufrágio é destinada ao eleitor. E esse eleitor que, por exemplo, que vende o voto, que esteja aceitando uma benesse, um benefício de algum eleitor, de algum militante político de partido A ou B, Tivemos... por exemplo. Acho que a qualidade da videochamada ficou comprometida aqui por conta da internet. Vamos ver se a gente consegue retomar essa conversa com o Dr. Alisson Soares. O Pedro pode me confirmar se ele volta com qualidade, se conseguiu restabelecer a qualidade de sinal. Senão, a gente pode encerrar por aqui e seguir com as outras informações do programa de hoje. Conseguimos restabelecer, Pedro? Ainda não? Então, ok, agradeço ao Dr. Alisson Soares, membro da comissão. O Dr. Alisson, inclusive, é membro da comissão nacional, membro da comissão em Brasília, tá? Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB Nacional, e no Piauí, no âmbito do Estado, é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral. Agradecemos a contribuição do Dr. Alisson Soares, especialista no assunto. Bom, vamos então com as últimas notícias do programa de hoje. Eu havia anunciado a questão das chuvas, então vamos agora com destaque para essa informação, porque a previsão é de chuva nesta terça-feira
de um dia muito instável em diversas regiões da região nordeste do Brasil, com bastante nebulosidade. Aqui mesmo na capital Teresina foi possível verificar isso desde o começo deste dia. Bastante nebulosidade e pancadas de chuva frequentes em quase toda a região. Alerta para chuva forte na Bahia, no sul do Maranhão e do Piauí. O sol predomina o dia todo no extremo norte do estado, na região norte, no centro-norte e também no norte do Ceará e interior do Rio Grande do Norte. Já na região norte do Brasil, quase todas as áreas passam esta terça-feira com períodos de sol, mas também com pancadas de chuvas e raios, inclusive. Há condições para chuva forte na maioria dos estados da região nordeste e norte do país, de acordo com o boletim, com a meteorologia, com dados do INMET que foram divulgados nas últimas horas. Agora a gente fala sobre o Enem 2022, porque o INEP já divulgou os locais de provas. Para você que vai fazer o Enem, que tem o cartão do estudante, né, de inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio, já pode inclusive acessar essa informação. O INEP é o órgão responsável do Ministério da Educação, responsável por esse certame, já divulgou os locais de aplicação de prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2022, que será realizado em 2 domingos, nos dias 13 e 20 de novembro. O resultado pode ser utilizado, né, o resultado utilizado para o ingresso em faculdades públicas ou pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Além disso, universidades privadas também, você pode ter, caso o aluno tenha a nota exigida, bolsas de estudos do ProUni através do programa Universidade para Todos e, além disso, o acesso ao financiamento estudantil, o chamado FIES. A nota do Enem pode ser também utilizada para processo seletivo em mais de 50 instituições de educação em Portugal. Segundo o MEC, 3,4 milhões de pessoas se inscreveram para esta edição. Apesar do aumento de 10% em relação aos 3,1 milhão de inscritos em 2021, esse é o segundo menor número de registrados desde o ano de 2005. No próximo dia 13 de novembro, serão aplicadas as provas objetivas de linguagens, códigos e suas tecnologias e de ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, com duração de 5 horas e 30 minutos. Já no dia 20, os inscritos fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, com duração de 5 horas. Nos 2 domingos de testes, os portões serão abertos às 12 horas e fechados às 13 horas. As provas se iniciam às 13 horas e 30 minutos no horário de Brasília. E para saber, portanto, o local de prova, é só acessar o site da organizadora do certame, né, o site do INEP, para ter, de acordo com o número do seu cartão de confirmação de inscrição, você saberá exatamente o local de prova direto na página do participante. Essa consulta já está liberada desde ontem, dia 24. Gente, com essa informação finalizamos a edição de hoje. ITT News de segunda a sexta-feira em 2 edições, às 12h30 e também às 19 horas aqui pelo canal ITT Play. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra amanhã com mais informações no seu ITT News.